Sertão, sabe, senhor? Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Principalmente perigoso viver nesses tempos, ainda mais com decadência tão grande, né, na linguagem, a própria, seja no formalismo burlesco, idiota, né, tentando emular um classicismo pedante, né? Seja num discurso desconstrucionismo terrível que acaba com a forma total, qualquer expressão, né, de vivificação, simpatia por trás, só âmagos, ideias jogadas aí. Basta de jogados pelo mundo nós, né? E nisso eu começo, né? E de certa forma, esse período que vai abarcar quase 70 anos da literatura brasileira, um pouco mais, que a gente vai pegar um pouco mais antes, mas uns 100 anos, uns 80, 90 anos, vai ser um pouco mais direto ao ponto do que o vídeo anterior. Vamos explicar esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro a gente vai fazer uma linha, de certa forma um pouco mais jogada, mais abstrata, né, focando em dois autores principais, né, que é o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, né? E até chegar no período mais contemporâneo, que a gente vai começar a falar da Salva Magnífica, que é o Eleitador e a Fazendeira Virgem. Começando pegando como ponto de partida o final do vídeo anterior, né, do começo da crise existencial da literatura brasileira com Macunaíma, como a gente pega esse ideal do carnavalesco, do suor, samba e sacanagem, Normas e Renato, aí pega e leva isso como expressão. O vício passa a ser uma forma de expressão da brasilidade. E de certa forma isso se agarra, somente porque logo depois o próprio, querendo ou não, né, muito pouco se discute sobre isso, mas o Mário de Andrade era um cara ligado ao Capanema, que era o ministro da Educação do Getúlio Vargas. Foi basicamente o homem que construiu a escola no Brasil, que construiu o sistema educacional público e toda a bobagem que a gente aprende desde criança sobre essa construção desse patriotismo, dessa pátria nossa, que aliena o Brasil da sua realidade miserável e tenta erguer uma pátria incrível, maravilhosa, dos céus, a terra que tudo dá, a terra que o celeiro do mundo, enfim. E nesse âmago, né, apesar de o Mariana não foi só de Somália, né, não estou querendo dizer isso, mas essa influência maligna que ele vai colocar atualmente na ideia varguista de construção nacional, né, de colocar principalmente expressões populares, ele que era um grande folclorista, né, o problema é que essa expressão popular vai vir focalizada sobre a ótica macunaímica, né. Então o que vai se seguir, contudo, vai ser uma dualidade que a gente vai colocar aqui. Esse ideal vai se aprofundar cada vez mais. De certa forma, a gente vai pegar desde pegar, por exemplo, Noel Rosa, essa ode ao malandro, do cara mais sagaz, ou até mesmo da cultura mais focalizada em bailes, em coisas, em futilidades, passando até chegar ao fundo do poço com funk. Essa onda macunaímica de expressão popular, do vício como expressão, o povo, que eu não sei o que, expressão do povo, essas coisas idiotas. Então, se toda expressão do povo fosse cultura propriamente dita, como se não existem elementos universais, né? Mas se lembra que o vício passa a ser uma distinção brasileira. E, por outro lado, você vai ter uma crise a partir daí. A primeira período de crise, que vai ser chamado, né, segunda geração modernista, que para mim não é a terceira, né, pré-modernismo contra o modernismo, ele vai, de certa forma, reagir a revoluções que teve no primeiro. O Carlos Drummond de Andrade, que talvez vai ser o maior símbolo na poesia, e do outro lado a gente tem Graciliano Ramos, a prosa. Eles vão trazer muitos dos elementos, principalmente esse elemento de foco popular. O Jorge Amado
também, né? Eu acho que o maior prosador do período, né? Seja pelo menos em quantidade. Ele vai se focar muito também nessa questão que foi colocada pela pauta popular. E vem também desde como a gente estava falando um pouco dessa visão sociológica, né? Vem desde, por exemplo, a Luiz de Azevedo. E tem umas raízes machadianas também, voltada também a José de Alencar e a própria formação mais romântica, antropológica. Pega, por exemplo, Von Marx, a ideia dele quase que realmente antropológica de história do Brasil. E eles vão traçar, de certa forma, vão dar um passo atrás, né? De certa forma, guardar certos elementos dessa transformação literária, mas vão guardar muitos dos estilos clássicos. O Carlos Moreira vai a parte mais nova dele vai ser bem revolucionária, vai ser aquela, tem aquela porcaria daquele poema Subir Pedra no caminho, mas depois ele vai deixando ficar mais a ideia dos sonetos, ou uma versão mais metrificada. E o caso do Graciliano Ramos e Jorge Amado, a gente vai ter uma expressão muito mais parecida com um ensaio, né? Ou no caso do Graciliano Ramos, São Bernardo, vai ser quase que uma escrita, né, de um escritor, quase que um escritor falando sobre a voz de um caipira qualquer que se transformou num grande fazendeiro, né, que oprime, obviamente, o pessoal do entorno, né, para obter riqueza, que é uma música também da raiz socialista dele, né? E, porém, Vidas Secas, por outro lado, vai ter um mais popular, já pegando ser mais aristocrático, elitista mais ou menos, mas vai ter também muito quase até de uma espiritualidade, uma versão mais, o próprio Karpov vai falar sobre uma versão quase Schopenhaueriana, pessimista, uma filosofia pessimista na hora do Vidas Secas. Então não são obras totalmente pro povão, não são obras vistas como... E isso tem muito se por um lado tem muito do aristocratismo, né, da visão da elite paulistana querendo expressar a voz do povo que não era dela, né? Na semana de 22, a gente tem contudo uma expressão que já se distancia dessa tentativa de emular a coisa popular, emular a fala, mas trocar essa realmente ideia rapsódia, que é Macunaíma, uma escrita muito mais concisa e ironicamente mais popular, que atende mais ao povo. Com o adiantamento da geração de 46, que é chamado, né, a gente coloca, por exemplo, o nosso querido Grande Sertão Veredas, que foi considerado por Antônio Canto, né, a Ilíada brasileira. E esse Grande Sertão Veredas começa em Sagarana, que é uma série de contos. Realmente com pegar essa estrutura, né, a história do Miguelinho, os contos dele, mas principalmente Grande Sertão Veredas vai ser como o próprio Guimarães Rosa vai colocar, né, um Fausto sertanejo. O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. E na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. Tem um fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. E essa ideia já critica a própria noção, já vem contra, né? Não critica diretamente, vai contra a própria noção andradiana, né? Da expressão a ideia do âmago popular, porque apesar de sim, emular a frase popular, ele vai ter todo um estilo, né? Ele vai usar essa maneira de falar de forma muito mais refinada, muito mais quase que épica. E muitas vezes o Riobaldo não é a figura do um caipira que comum. É um cara totalmente especial que, apesar de ter passado
por tudo que outros passou, tem uma certa visão que os outros não têm. E por causa dessa especialidade, ele consegue ver toda de certa forma, fazer toda uma unidade da sua história, mesmo que através de contos, de um monólogo longo, que parece quase que uma peça moderna, mas que dá um sentido, dá a caoticidade da vida dele, uma unidade. Nessa proposta vai pegar realmente uma ideia bem que contrasta, né, com uma pessoa que não só sofre a história, mas também que tem consciência da história. Algo que vai se desvincular desse próprio jogo do cotidiano, da pessoa atomizada, jogada de um lado para o outro, submersa nas suas emoções. Enfim, já com a nossa querida Clarice Lispector, eu vou pegar só um exemplo, eu não vou me enfiar na literatura, porque já está quase terceira parte a Clarice Lispector, por exemplo, através de A Hora da Estrela, vai colocar na personagem principal dela uma pessoa que saiu do Nordeste, veio pro Rio de Janeiro para um emprego, e uma garota jovem que datilógrafa, fez, enfim, e tudo isso recheado por uma prosa muito bem escrita, muito bem, obviamente feita como se fosse por um autor grão refinado. Essa expressão, obviamente, é uma crítica da Clarice, né, aos críticos dela que ela não tinha virtuose. Lembrando que nós estamos numa época, né, também do francês, assim, mesmo essa linha, e ela queria expressar isso. E Hora da Estrela é uma bem característica da própria linha de 46, né? Como a gente pode pegar com essa dicotomia da escrita bem focada no estilo um estilo que é ao mesmo tempo bem estruturado e que serve ao grande público, mesmo não pegando os idiotismos, os jargões, a fala totalmente atomizada, jogada, que a maioria das pessoas utiliza no linguajar oral, que é banalizadamente jogado que é imperializado, bem dizer, na escrita, com a estrutura social já bem fixada e até mesmo caótica, mas que é vista através da lupa dessa escrita bem colocada, bem estruturada, que dá uma certa unicidade, que dá até um grau, né, de atingir um grau de contextualização não só nacional como humana. Com o passar do tempo, essa geração vai ser trocada por uma geração um pouco mais... É a geração do Coni, do Olavo de Carvalho, enfim, uma geração muito mais revoltada, um foco muito mais no poema. Aqui estou falando mais ou menos período de 60, da ditadura militar, né? Até mais ou menos a redemocratização. Com o início da redemocratização, a gente vai ter, por exemplo, a vitória do vanguardismo de forma total. Hilda Hirst, acho que vai ser o maior exemplo disso. Não estou falando que ela é uma péssima escritora, não. Pelo contrário, ela é uma ótima escritora. Porém, esse âmago desconstrucionista, né, que vem desde por exemplo, a gente fala o concretismo, né, de uma das partes da poesia do Ferreira Goulart, que é uma forma totalmente fetichista de ver a expressão linguística, meio que misturando tanto um certo pedantismo com uma visão mais crítica, uma mistureba, um francesismo. Com essa ideia venceu e destruiu quase tudo o pouco que sobrou de um espírito de realmente formativo da literatura brasileira. E isso deu muito espaço para as nossas queridas
obra de dark romance que vieram com tudo. Você vê, Colin Hoover já atingiu o primeiro dos livros mais vendidos no país. Olha pra você ver. Você acha que um livro que é número 1 na França, nos Estados Unidos, vai ser um livro estrangeiro? Claro que não. Não que eu tô querendo pregar o fanismo literário, não. Mas existe pelo menos um. Se pelo menos a literatura francesa ou americana não é espalhada pelo mundo, pelo menos o pessoal do lugar gosta. O diferente daqui, que se não teve uma imperialização de estilística, teve pelo menos uma de conteúdo, que aí rompeu essa barreira de baixo do popular e chegou na literatura, onde a literatura virou apenas expressão totalmente popular, totalmente a partir dos seus impulsos, né? A gente vai ver isso na análise seguinte.